22 de janeiro de 2023. No meu sonho eu estava em um lugar muito escuro. Era de noite. Tinha uma névoa cinza. Nela havia um ser encapuzado com uma foice na mão, como se fosse a própria morte. A energia era muito densa. Eu caminhava jogando uma moeda para cima com o polegar da mão esquerda. Tinha uma árvore de galhos secos. Arranquei um galho e enfiei no chão. Comecei a falar um monte de coisas como alguém falando de teorias da conspiração. Comecei a falar sobre a associação de tudo ocorrendo. E que acharia um ponto de ligação entre tudo. Falei sobre efeito borboleta, sobre ações diversas culminando em algo. E por aí vai. Fiquei falando até tentar achar uma ligação entre tudo. Fiquei voltando no tempo até chegar aos primórdios da humanidade com os primeiros acontecimentos do mundo. Foi a maneira que achei. Voltar até o início e estabelecer como ponto em comum geral. O ser ficou me olhando em tom de conformação, pois assim eu iria concluir e ir embora. Porém, em dado momento comecei a pronunciar sobre sucessivas ações. Comecei a falar sobre as notas e teoria das cordas. De que tudo está interligado. Comecei a procurar pontos chaves. Pessoas e seres chaves de ações influentes. O ser se agitou. Então parei. Procurei algo específico. Citei o nome da Zahara. Apontei para a árvore seca. Então falei o seguinte: Zahara é o ponto de ligação entre os demônios em forma humana e o caveira dos sonhos. Nesse momento o ser ficou agitado. Ouvi o som de um cavalo relinchar. Ele estava se aproximando. Fiquei parado sem conseguir me mover. A moeda havia sumido. O ser levantou a foice. Ele estava apressado. Ele iria me cortar com a foice. Eu não conseguia me mover. Era algum poder que ele usava. E isso impedia que eu me movesse. Meu coração e meu corpo estavam com frio de medo. Eu sentia a morte se aproximando literalmente, porém eu estava com um olhar fixo e sério. O chão começou a se agitar em onda como se fosse água. O chão era de terra vermelha. Senti outra presença se aproximando furioso para me eliminar. Era o caveira dos sonhos. Estava vindo pessoalmente de alguma forma. A presença dele estava afetando o local, mudando o cenário. O ser da foice estava com pressa, porém não conseguia caminhar entre o balançar das ondas. Só podia caminhar em chão reto. Em um dado momento, em um milésimo de instante, o chão entre mim e ele ficou reto. Ele se apressou erguendo a foice para me matar. Porém pulei no galho e fui deslizando. Joguei a moeda pro alto com o polegar. De alguma forma o chão abaixo de mim estava vazio. Fui deslizando para baixo pelo galho. O galho se tornou um fio preto. Eu deslizava rápido. Eu falava que não podia parar. Fui atravessando cenários e dimensões. Cada uma com aspectos diferentes. Fiquei nisso por um longo período. Eu sabia que quanto mais fundo descia, mais difícil seria eu acordar. Eu iria descer tanto a ponto de não acordar mais. Isso durou por vários minutos, ou até horas. Enquanto atravessava as dimensões, fui sentindo a energia do ser da foice. De alguma forma a energia dele me seguia. Iria me afetar. Desci rapidamente fugindo dessa energia. Atravessei dimensões até não poder mais sentir a energia. Tentei controlar, porém eu já estava muito rápido. Não tinha controle da descida. Se eu soltasse, cairia e nunca mais voltaria. Tudo que eu podia fazer era ficar segurando e continuar descendo. Então observei as dimensões que atravessei. Na primeira tinham vários astros, planetas, sóis e uma nebulosa azulada. Na segunda tinham buracos negros e um amontoado de esferas grandes e densas, com força gravitacional. Mas elas eram fixas. Na terceira vi enormes seres vivos esféricos em forma de raia. Eram criaturas de energia escura.
Fiquei com medo de algum me atacar. Porém eles me ignoraram. Na quarta vi muita fumaça escura. Tinha muita densidade. Senti uma aflição. Pois era como se houvesse seres ou anormalidades que não existem, esquecidas pelo tempo. Mas estavam de alguma forma muito longínquas. Procurei não ficar pensando nisso. Na quinta vi notas musicais da cor verde. Elas subiam no formato de DNA. Olhei ao redor. Tinham várias notas espalhadas. Algumas me atravessaram. Eram intangíveis. Na sexta tinha vários cabos. Caminhos de cabos. Era algo como um inferno ou prisão. Senti as presenças de alguns seres do outro sonho com a mulher arraia. Mas esses eram somente semelhantes. E mais profundos. Nesse momento vi outros dois fios ao lado. Apareceram dois seres. Um homem e uma mulher em cada fio. Estavam de roupas pretas estranhamente idênticas à minha. Então atravessei para a sétima. Não havia nada, sombrio e vazio. Fui descendo sentindo que estava perto do fim. O homem falou que eles iriam me acompanhar até o final. Eu senti que já estava chegando no limite do mais profundo. Me desculpei com eles por estarem perdendo tempo. Falei que entendia que estavam fazendo o seu trabalho. Mas que logo eu iria acordar. De fato acordei. Eu estava deitada por cima da minha mão. Ela estava dormente e formigando.